Pessoal, Flávio Prado Entre Amigos recebe hoje uma pessoa que mora aqui no coração, ó, faz muito tempo. Nossa querida Claudete Troiano. Claudete, que delícia receber você aqui. Sabe que você é uma pessoa que eu adoro, sempre adorei. A gente trabalhou junto na Gazeta, eu tive a honra de participar do seu programa algumas vezes. Muito obrigado por ter vindo aqui, Claudete. Eu é que agradeço a lembrança, o convite, você faz morada no meu também. Muito obrigado. Claudete, aqui a ideia é contar um pouquinho da vida das pessoas que hoje todo mundo conhece, mas que algum dia tiveram um começo de vida, uma dificuldade. Eu conheço você desde bem novinha, quando eu fazia faculdade, você era mais novinha ainda, e a gente às vezes se encontrava nos corredores e tal. Mas como começou a sua vida? Você nasceu onde? Como é que você descobriu que você poderia trabalhar com televisão? Como é que foi isso para você? Eu nasci aqui em São Paulo, meus pais eram do interior de Taquaritinga, na cidade de Taquaritinga. Eu tenho uma irmã que é nascida lá e depois os outros nasceram aqui. Eu tenho 5 irmãos e eu sempre gostei. Eu acho que eu já... Sabe quando você... Eu acho tão triste a pessoa, assim, ser jovem, às vezes já adulto, e não saber o que quer da vida. Pode acontecer, mas acho triste. Eu sempre soube o que eu vim fazer aqui nessa vida. Eu sabia, eu queria. Para você ter uma ideia, Flávio, naquela época existiam 2 frentes políticas muito fortes, que era o Jânio Quadros e o Adhemar de Barros. E meu pai era janista, vivia com aquela vassourinha do Jânio e tal. E ele ia muito a comícios do Jânio Quadros. Era ele bobear, ou a minha mãe, não me cuidar direito, eles olhavam, eu estava onde? No palco, você querendo pegar o microfone do político, que é difícil, hein? A disputa já começou feia. Você tinha que idade? Eu tinha menos de 7, uns 6 anos. Então, por exemplo, assim, na igreja que eu frequentava, nós somos uma família católica, eu fiz amizade com o padre, fiz primeira comunhão sem fazer catecismo, porque eu falava tudo errado, mas eu já rezava na minha língua lá, que falava, trocava umas letras, né? Mas eu já sabia rezar tudo. E aí eu provei para o padre que eu podia fazer a primeira comunhão sem fazer o catecismo e fiz. Convenci o padre. Então, essa coisa de poder de convencimento, eu convenci os meus irmãos a se vestirem de mulher quando eram pequenos, só para fazer as minhas peças de teatro em casa. Então, poder de convencimento, eu acho que eu já meio que nasci com ele. E essa coisa de querer um microfone. Aí um dia eu tinha, essa você vai dar risada, eu tinha 7 anos de idade, a minha prima me convidou para assistir um programa de auditório na antiga TV Excelsior, lá na Nestor Pestana. Sim. E eu fui. Quem apresentava esse programa? O Silvio Luiz, chamava Show do Meio-Dia. Olha só! Um dia eu contei essa história para o Silvio, ele falou, eu não acredito. E eu fui assistir o programa. Mas, nossa, eu fiquei encantada com aquele palco, aquelas luzes, aquela gente toda falando, um monte de microfone que eu adorava. Eu fugi da minha prima e fui perguntando, e eu era muito pequena para fazer isso, mas eu fiz. Onde era a direção? Já cheguei em casa com uma ficha de inscrição para trabalhar lá. Que legal! E comecei trabalhando lá. Nossa, você foi pra ver e acabou... Eu fui pra ver, já fugi, ela estava desesperada atrás de mim. Eu já estava lá na sala de direção e já fui pra casa dizendo, preciso de foto, preciso disso, daquilo, vou trabalhar na televisão. Trabalhar no quê? Então, aí demoraram um pouco para me escalar pro primeiro trabalho lá, né? Eu ia, olha, contando isso parece que eu sou uma mentirosa, mas eu juro por Deus que eu não sou. Era outra época, né? Eu tô com 69 anos. Então, isso, imagina, eu tinha 7 anos de idade. Era uma São Paulo muito diferente. A minha mãe me explicava onde eu tinha que tomar o ônibus, onde eu tinha que descer, e ela falava, não atravessa a avenida, desce na 9 de julho, o ônibus que passava no bairro de Vila Sônia, ali pertinho do estádio, onde eu cresci, não nasci ali, mas cresci. Ele passava em frente, tinha um ponto em frente à minha casa, e descia na 9 de julho, onde tem aquela escadaria. Ela falava, sobe as escadas, pede para alguém atravessar a Martins Fonte com você, para você não atravessar sozinha. Era a única rua que eu tinha que atravessar. Você tinha 7 anos e fazia tudo isso? Fazia tudo isso. E aí eu ia sempre, umas 2 vezes por semana. Minha mãe bem doida, né? Que Deus a tenha. Porque ela deixava. Às vezes eu ia com meu irmão, Mauro, que trabalhou comigo durante um bom tempo em vários programas de televisão. Mas sempre atrás das câmeras, né? Como diretor. Aí... E não estava escalada, nunca eu estava escalada. Perguntava lá para o Pedro Caçador, que escalava os elencos da novela, que eu queria fazer novela. Aí um dia... ele perguntou, você sabe nadar? Eu falei, sei. Mentira. Sabia não.
A gente Eu faz falei- qualquer coisa para entrar no meio, né? Eu falei, sei sim, nado bem. Aí ele falou, você nada mesmo? Nado. Aí falou assim, então tem uma cena, vai ser lá na represa de Guarapiranga, no Clube Castelinho. Era uma novela que eu ia fazer, a personagem adulta pensava num acidente que tinha acontecido com ela quando criança. Eu era criança com acidente. Aí cheguei em casa, não contei nada que eu ia nadar, né? Só falei que eu tinha uma novela, que eu fui escalada. O meu irmão, aí sim, já maiorzinho, tinha uns 15 anos, o Ni, aí ele foi comigo, você saía ali da Nestor Pestana, eles te levaram de carro, de ônibus, com os artistas, tudo, nós fomos. É lá que eu conheci o Valentino Guzzi, que se criou essa história que eu sou filha do Valentino, da vovó Mafalda, porque eu era parecida com ele. Aí eles me ensinaram, eles falaram, olha, nós vamos te levar até o barquinho, você se joga na água. Só que tava um frio, chovia pra caramba. Falou, vão te jogar na água. Aí vai vir um cachorro, você gruda no rabo do cachorro que ele te leva até a margem. E o Carlos Zara me pegava no colo e me salvava na margem. Eu falei, tudo bem, entendido. Muito louca. Eu não sabia nadar, nada. Eu estava no meio da represa. Me tacaram lá na água, naquele frio. Já começou numa gelada a minha produção. Aí eu estava me afogando de verdade, fui muito bem no meu papel. Quando apareceu aquele bendito pastor alemão que eu devo a minha vida a ele, eu vi, agarrei no rabo e fiz a minha primeira cena. Ai, Flávio, eu me lembro com carinho disso. Eu me lembro até hoje a voz do Carlos Zara dizendo, porque aí ele me pegou, eu já estava quase morta. Aí pus a mão assim, ele falou, solta a mão que você está desmaiada. E assim começou a minha carreira. Eu fiz várias coisas, eu me lembro, eu pequena, pedindo para o Francisco Coco, na novela Redenção, que eu fiz, eu era uma garotinha, e eu não estava me conformando com uma coisa, porque essa foi minha segunda cena. Na primeira cena eu não falava um nada, só quase morri afogada. Na segunda cena, eu era a criança que a mãe, que conversava com o Francisco Coco, que era o médico da novela, falava, e eu não falava nada de novo. Aí eu cheguei longe do diretor, olha que abusada. Perguntei para o Francisco Coco, atrapalha se eu falar obrigada, doutor? Só para a voz sair, né? E ele foi muito gentil, ele falou, não atrapalha. Aí na saída eu olho bem para ele e falo, obrigada, doutor. Aí cheguei em casa e falei pro bairro inteiro, eu vou falar dessa vez. Então eu acho que eu sabia o que eu queria desde pequena. Claudete, você sabe que eu gosto muito de você, por isso eu vou te oferecer a castanha de caju da Alibec. Nossa Senhora, você não consegue parar de comer, é maravilhosa, espetacular, no ponto certo. É um dos muitos maravilhosos produtos da Alibec, que está há mais de 20 anos distribuindo produtos de qualidade e a preço justo. A Alibec atende em todo o Brasil com muita rapidez e eficiência. A Alibec, tradição e qualidade em produtos alimentícios, essa eu recomendo, é demais, hein? Imperdível. E aí você era uma atriz, né? E da atriz para apresentadora, como é que é essa virada? Antes tem uma passagem pelo futebol, que é muito interessante. Antes? Não, foi depois. Depois? Então vamos lá, como é que você vira apresentadora? Então, aí eu comecei a fazer novela, aquela garotinha que tinha nos Trapalhões, na Globo. Eu pertencia à primeira equipe dos Trapalhões, com o Ted Boy Marino, com o Ivon Cury, com o Didi já, o Dedé e tal. Eu era a garotinha dos Trapalhões. Aí eu falava, tal, fazia. Existia aquela garotinha na primeira versão e era eu, lá na Excelsior. Eu trabalhei com o Vicente Cesso, trabalhei com o Walter Avancini, aprendi muito sobre televisão com esses grandes mestres, né? E aí, inaugurou a TV Bandeirantes, estava inaugurando. E eu fui, antes, acho que foi a Gazeta, acho que é mais antiga que a... Gazeta 1970. A Bandeirantes... Agora, acho que é um pouco antes, né? Acho que antes da Bandeirantes. Acho que eu fui primeiro para Bandeirantes. Então, eu sei que quando inaugurou a Bandeirantes, eu estava lá. Muita gente que estava na Excelsior, que já passava por uma situação difícil e foi para lá. E lá que eu virei apresentadora infantil. Eu apresentava os desenhos vestida de garota Bandeirantes, de mini saia, botona e tal. E aí eu comecei a apresentar um programa chamado Tic Tac, que era a tarde toda. Já como apresentadora de desenhos, Ultraman e outros aí. Tem uns que estão aí até hoje, viu? Fazendo sucesso, esses heróis. Aí, eu apresentava da 1 às 6 da tarde esses programas. E depois os programas com crianças no auditório. Pra você ter uma ideia, nesse programa que eu fazia, eu tinha um jogral, que eram
várias meninas com roupa de soldadinho de chumbo. Eu tinha um disco voador que simulava um voo quando as crianças entravam. Foi o primeiro programa infantil a soltar um disco de programa infantil. E a minha filha, anos depois, olhava e falou, nossa, você imitava a Xuxa? Eu falei, não, filha, foi Até antes. um pouquinho contra... Foi antes, entendeu? Até o disco voador, né? E aí eu me tornei uma apresentadora de programa infantil muito conhecida. E nessa época, eu fiz vários. Eu voltei para Excelsior como apresentadora infantil, eu passei para a Gazeta, minha primeira passagem na Gazeta foi como apresentadora de programa infantil. Fiz muita coisa lá, apresentei até telejornal, mas foi como programa infantil. E fiquei alguns anos. E nessa época, o nosso programa mudou, era o Carrossel, um programa mais adolescente, que surgiu um convite para eu fazer uma novela na Tupi, O Ídolo de Pano. Eu tinha 5 empregos. Bem louca, né? Eu tinha uma coluna de jornal falando de esporte, porque eu gostava. Eu trabalhava na Rádio Bandeirantes, eu fazia o programa infantil e estava fazendo novela no Tupi. Não deu certo, né? Claro que não. E nessa época que eu estava na Bandeirantes, para falar do futebol, né? Como ele entrou. Tinha o Salão da Criança, não sei se você lembra. Lembro. Em São Paulo, Salão do Automóvel, Salão da Moda, Salão da Criança. Eu lembro até da musiquinha. No primeiro salão da criança, a bandinha de música tocou e o palhaço chamando as crianças, avisando que a festa começou. Tá vendo? É verdade, muito bem, Flávio Prado. E no Salão da Criança, a Rádio Bandeirantes, ela tinha uma quadra poliesportiva. E nessa época, eu estava fazendo Rádio Bandeirantes como repórter, né? Do Hélio Ribeiro, trabalhei com o Hélio Ribeiro. Maravilha, me inspira muito nas coisas que eu falo. Nossa, ele era genial. O Hélio Ribeiro era uma pessoa tão inteligente para o rádio brasileiro que até hoje, refrões que ele criou para a Jovem Pan, para a Bandeirantes, estão aí. Estão sendo usados, verdade. Ele estava muito além de seu tempo. Eu aprendi muito com o Hélio. E eu era repórter do Hélio Ribeiro, trabalhei com ele na Bandeirantes, quando ele lançou a Rádio Capital, trabalhei na Rádio Globo como repórter. Deixei de lado um pouco a televisão e fiquei só trabalhando como repórter. E ganhei prêmio internacional com reportagem de rádio e tal. Aí, a Bandeirantes me mandou para ficar lá, para mandar notícias, né, participar da programação desse estande da Bandeirantes. Eu não tinha nada para fazer lá. Como eu sempre gostei de futebol, nasci ali do lado do Morumbi, família São Paulina, ia com os meus primos, os jovens lá. A gente ia em 17, 20 ver os jogos de São Paulo. Aí eu não tinha nada que fazer, eu comecei a narrar o jogo de futebol de salão. Dá uma admitida, né? Porque eu tinha que atrair público para aquele Como local. Cara de pau nunca me faltou. Eu pegava os nomes lá e falei, vou narrar esse jogo aqui, e comecei a narrar. A família Montoura soube que tinha uma louca lá no Salão da Criança que ficava narrando jogos e estava montando a primeira equipe feminina de transmissões esportivas. Era Rádio Mulher? Rádio Mulher. Aí que foi quem lançou a primeira equipe, né, feminina de esportes. Fui parar nessa primeira equipe feminina de transmissões esportivas. Hoje, no Museu do Futebol, eu narro a minha história, porque o Marcelo Duarte sugeriu à prefeitura me convidou, e a história da mulher no futebol tem a narração minha, contando minha história como repórter de campo e narradora. Legal, né? Qual era a sua equipe? Fui parar no museu antes de morrer. Maravilhoso! Claudete, te apresentando aqui o Paulinho, meu amigo, CrossFox Elétrica do Paulinho, é sensacional. CrossFox Elétrica é referência no segmento de fios e cabos elétricos em todo o Brasil. CrossFox é distribuidora oficial da Telefio, que possui uma estrutura fabril moderna e equipamentos altamente tecnológicos. Há mais de uma década entregando soluções. Essa é a CrossFox Elétrica. Chama o Paulinho que ele resolve tudo para você. Beleza? Qual era a sua equipe? Era você e quem? Eu, a Jurema Iara, a Germana, que fazia reportagem de campo, tinha a Leila Silveira e a Zuleide Ranieri, que foi quem fez a primeira narração. Que a Zuleide já estava na equipe quando eu cheguei, e eu cheguei para fazer reportagem de campo. Depois, o seu Montoro falou, não, é melhor 2 narradoras, senão a gente não vai dar conta. Aí ele me pôs para treinar, que foi com futebol de salão, e os meus irmãos, mais uma vez me ajudando, dessa vez não vestidos de mulher, mas jogando futebol de salão para eu treinar a narração. Aí eu passei a narrar também, mas eu fiz reportagem de campo. As outras meninas, elas não estão mais no meio? Não.
Infelizmente, uma faleceu, a outra eu perdi. Duas faleceram, que foi a Zuleide e a Yara, que era comentarista, a Leila, que era comentarista, não soube mais dela, e a Germana tá aí, fortuna ainda. Quando você vê hoje a própria Globo colocando uma garota para narrar em todos os lugares, né? O que você sente? Como é que você recebe isso? Que eu estava fazendo uma coisa muito importante sem saber que era importante, porque até aquela data, Flávio, as mulheres eram muito utilizadas em programas esportivos, como você mesmo apresentou alguns, mas você já, quando apresentou, a mulher tinha uma participação maior, ela era figura de enfeite. Era gostosa no programa para chamar atenção, tal, né? Não sei o quê. Não tinha voz. E eu não sabia, na época, eu era muito jovem, eu tinha 18 anos, não é? E entrar no Morumbi com cabelão pela cintura, 18 anos de idade, a torcida mexendo, os jogadores sem saber como agir, tinha jogador que falava palavrão e punha a mão na boca, vinha pedir desculpa. Foi muito engraçado, foi na época do Pelé jogava, né? E aí, eu não tinha essa consciência de que seria tão importante para abrir um mercado de trabalho que a mulher poderia estar, entendeu? Hoje eu vejo isso, que tudo que a gente passou, as gozações, ou até as a mentirinha, né? Então o jogador não sei o quê para ver se você caía, que a crônica esportiva de pronto não gostou muito, não. Faustão era repórter de campo, Cândido Garcia, na época que eu fiz, só tinha fera, era difícil. Mas foi legal e você foi precursora sem perceber, né? Sem perceber. E a primeira narração em televisão também é minha, de 1900, até dizem que é de outra pessoa, mas não é verdade, porque em 1984, eu lembro que a Marcela tinha acabado de nascer, e eu estava na Gazeta, e o SBT pediu permissão para a Gazeta, porque eles perderiam o direito à Copa de 86 se não fizessem as transmissões das Olimpíadas de Los Angeles, né? Em 84. E eles não sabiam o que fazer, e alguém teve a ideia, chama as meninas de lá. A Cristina Rocha, que era da casa, participou com a gente, eu narrei, e a Juremiara comentou. Esses jogos, então, é nosso também. Bom, Claudete, vou falar uma coisinha para você. Quero te recomendar a assessoria empresarial e contábil Guimarães Aranha. Tá com uma dificuldade aí, com as coisinhas meio desajeitadas. Fui lá, falei com o Anderson, ele ajeitou tudo para mim, tá tudo bonitinho agora. Fui lá na Avenida Imperatriz Leopoldina, 150, Nova Petrópolis, São Bernardo do Campo, e ficou bem legal. E aí fui para os Estados Unidos, representação lá também, que é para ficar tranquilo, coberto em todos os sentidos. Vale muito a pena. Deixe tudo certinho na contabilidade, na sua vida empresarial, vale a pena para não ter problema, beleza? Ô, Claudete, a grande marca, você tem um monte de marcas bacanas que você está contando aqui pra gente, mas talvez o período mais marcante foi o período na Gazeta das parcerinhas com a Ione Borges. Como é que surgiu isso? Como é que foi isso? O programa, eu tinha trabalhado com o Silvio Limari, né, que é um dos grandes diretores da Gazeta, meu querido Tico. Nós nos conhecemos desde os 13 anos de idade. A gente tem a mesma idade. E porque o tio dele era o Mário Alimari, que era o Pé com Pano. Isso. Você não vai lembrar o quartel do Pé com Pano? Claro que eu lembro. Jura? Não vai me dizer que tem musiquinha, porque tinha. Musiquinha eu não lembro, mas é Pé com Pano, Pé sem Pano, Pé com Pano. Então, tinha o quartel do Pé com Pano, e eu fazia isso também, né? Eu já fiz tudo na minha vida. Eu já narrei corrida de charrete, eu já narrei corrida de cavalo. O que me dão, eu vou lá e faço. Aí, eu tento pelo menos, mas enfio as caras. Aí, a gente fazia, era tipo pastelão, era uma brincadeira, tipo Trapalhões, só que esse Pé com Pano era tio do Tico. E a gente se conhecia dali. Quando começou a Gazeta, eu fui trabalhar lá e o Tico também. No começo da Gazeta, que eu te falei, que lá eu apresentei até telejornal na Gazeta, mas que fiz os infantis, o Gazetinha. Então, quando eles criaram o Mulheres, eu estava há 5 anos afastada da TV, que foi esse período que eu fiquei fazendo rádio, né, mais rádio e tal. Aí, eu já tinha feito um programa feminino na Gazeta em Ritmo de Mulher, na época da Clarice Amaral. E aí, esse programa acabou, eu fiquei meio desanimada com televisão e
me dediquei só ao rádio, que eu fazia os dois juntos. E o Tico sabia disso, me conhecia, sabia que eu fazia, sabia que eu já tinha apresentado um programa lá. E a primeira apresentadora que foi com a Ione, a Ângela Rodrigues Alves, ela não gostou, não deu certo o esquema. E ele conhecia o jeito da Ione e me conhecia também. E ele achou que a gente ia formar uma bela dupla. E ele não estava errado, porque deu muito certo. Eu digo que foi amor à primeira vez. Substituir a Clarice Amaral? Sim, o programa entrou no horário da Clarice Amaral, que a Gazeta... Que é um ícone, né? Nosso nome espetacular da TV. E ficou muitos anos, né, fazendo. Aí, o que prova que, para esse tipo de programa, sempre vai existir um público. Sempre. Por mais que a situação mude, a vida social mude, que a sociedade em si mude, você acompanha a mudança da mulher. Nós acompanhamos tanto, meu Deus, eu e a Ione, e deu certo. E logo quando ela me viu assim, ela falou, estou recebendo uma parceirinha nova. E ficou parceirinha, parceirinha. E o público chamava a gente de parceirinha. E a maior lotação do Palácio das Convenções do Anhembi até hoje não é show do Roberto, não é show do Julio Iglesias, nem de nenhum outro artista, é do Mulheres. As mulheres armavam assim, cercadinho, botavam o bebê com brinquedo e caíam no samba. Era muito gostoso. Que coisa legal. Mais de 30 artistas no show. A gente marcou uma época mesmo. E com coisas interessantes, Flávio. Eu falo muito. Se eu estiver falando demais, você me corta. Por favor, não. É para você falar mesmo. Assim, o Suplicy, Eduardo Matarazzo Suplicy, ele era economista do programa. Antes de se tornar vereador. Se tornou vereador mais votado de São Paulo. Ele disse que foi pelo programa. E deve ter porque sido ele mesmo, se soltou. Claro. Ele foi fazer o programa porque ele queria se soltar. Ele sempre foi meio tímido e tal. A Luísa Erundina, ela era assistente social, participava do programa. Então, a gente tem... o Portela foi o primeiro programa que ele fez. Artistas, quase todos. O primeiro programa. Titãs... Lulu Santos, ai meu Deus, não dá nem para falar. Uma infinidade de artistas que fizeram primeiro Leandro e Leonardo, o primeiro programa, quem fez Gustavo Lima, foi o programa. Então, eu acho que é um programa que marcou época, porque falava de economia, falava de política, tinha cozinha, a gente cozinhou com Ofélia, a gente cozinhou com Palmeirinha, com os grandes nomes aí de mulheres na cozinha, né? E ele teve toda essa força e toda essa importância para tanta gente. Verdade. Sabe? Muita gente se encontra e fala, meu primeiro programa, foi meu primeiro programa. O chato é você encontrar... Aqui mesmo você encontrou gente. Encontrei. O engraçado é você encontrar, assim... Sabe, hoje em dia, eu já tô numa fase que todo mundo que me encontra fala, minha avó te adora. Ou minha avó te adorava. Antes era mãe. Eu já... a minha avó te adora. Nossa, minha avó te amava. Ô, Cláudio, dá só um tempinho que eu quero falar da Debrecht, a churrascaria, o melhor churrasco assado da moda gaúcha de São Paulo. A gente tá aqui, a gente grava aqui na Debrecht, é muito legal, na rua Pedro Ivo 63, aqui no Paraíso, mas tem também lá em Santo André, na Dom Pedro II, 444, e também na Avenida Antônio de Souza, 186, lá em Guarulhos. E em breve também na Faria Lima, hein? Demais. O melhor churrasco assado da moda gaúcha de São Paulo tá na Debrecht, beleza? Por que terminou a parceria? A TV Gazeta achou que tinha um canhão na mão. Foi quando a Ana Maria veio para... Nós somos madrinhas do Norte a Norte, né? Eu e a Ione. Quando eles lançaram na Record o Norte a Norte, de manhã, e começou a ir muito bem. E aí a Gazeta considerou que estava com um canhão, mas 2 canhões no mesmo horário, no mesmo lugar. E separaram, me colocaram de manhã e a Ione à tarde. Entendeu? Nunca houve problema entre vocês? Não, nunca houve. Nós somos até meio parentes, né? Porque o meu irmão se casou com a sobrinha da Ione. Então, nós temos sobrinhos em comuns. Olha só que legal. Né? Legal. Então, as famílias até se uniram e por conta disso, né? Que a gente sempre estava muito junto. Foi muito legal, foi muito importante. Nossa, muito importante. E ela sempre vai morar no meu coração também. Eu amo muito a Ione. Deixa eu dar mais uma pausa aqui, Cláudio, para falar do Grupo Roll Center. O Grupo Roll Center trabalha com rolamentos de correias, transportadoras, além de diversos produtos. Há 19 anos está trabalhando com empenho e dedicação, atendendo todo o setor industrial e fazendo entregas em todo o Brasil. Fica aqui na Avenida Luca 468, na Chácara Mafalda, em São Paulo. Mas você pode falar pelo WhatsApp, o telefone 11 292 4002. Pede para falar com o Wesley, com o Boca. Você vai ver que tudo será resolvido rapidamente. Beleza?
Mas você teve um respaldo bacana de um local que pouca gente sabe o tamanho e a importância, mas que foi muito bacana, foi a TV Aparecida. Conta um pouquinho para mim dessa experiência. Então, eu fui para a TV Aparecida numa outra fase já, né? Porque depois disso eu tive no SBT, sim. eu tive na própria Gazeta, de volta. Mas eu acho que a Gazeta tinha vontade de me mandar embora, porque eu saí tantas vezes. Eu fui, Queria se vingar um dia. Um dia, acho que eles queriam. Uma vingancinha. Eu fui, voltei. Eu não sei por quê, porque meu programa estava bem patrocinado, mas um dia falaram, você vai sair. Eu falei, tá legal. Vocês têm todo direito. Eu já saí algumas vezes, tá tudo bem com nós. Tá tudo certo. É uma casa que eu amo. Eu falei, tá tudo bem. E aí eu tava sem trabalhar pensando. Falei, eu vou parar com isso, sabe? Já trabalhei bastante, já tô bem, não quero mais trabalhar. Vou montar um restaurante, isso. Sempre estive ao lado do grande chefe, aí eu pensava, nossa, um restaurante, o que você tem a ver com restaurante? E o trabalheira que dá? Não tenho nada a ver com restaurante. Não, restaurante não. Já sei, uma boutique. Porque eu sempre fui muito ativa, né? Isso, vou abrir uma boutique, sempre fiz desfiles, uma boutique vai ser ótimo. Eu falei, nossa, uma loja de roupa? E você vai ficar atrás do balcão, eu conversando comigo, não vai dar certo. Nada que eu pensava dava certo, nada. E eu tava lá nessa fase, né, pensando o que eu ia fazer, Aí um amigo meu, você vê como são as coisas, né? O André Rezende, que escreveu vários livros, ele é ortomolecular, né? Mas na televisão ele faz chás, tal, essas coisas. Aí ele é muito meu amigo. Aí um dia ele ligou e falou, Cláudio, o que você está fazendo? Eu falei, não estou fazendo nada, estou pensando o que eu vou fazer da vida, mas não estou fazendo nada. Aí ele falou assim, sabe o que eu estava pensando? A TV Aparecida é uma TV legal, tá? Eu falei, eu sou devota, né? Aí ele falou assim, posso mandar uma proposta para eles lá? Eu vou fazer aqui um programa e vou mandar para eles lá, ver se eles querem fazer com você. Naquele dia, acho que eu estava tão deprê, eu falei, quer mandar, manda, né, André? Ele tá querendo mandar, tá querendo me ajudar. Eu vou falar, não, se você quiser mandar, manda. Mas nem considerei. Aí não passou uma semana, o padre lá me chamou, que era o diretor da TV, e me fez uma proposta de ir lá. E em 4 dias eu gravei 14 programas, que a ideia inicial era uma série de 14 programas. Eu fiz os 14 programas, nunca foram pro ar. Porque eu tenho... Acho que eu costumo, né, Flávio? Eu gravo tão rápido. Eu gravo em tempo real, porque eu sempre fiz programa ao vivo. As minhas gravações, eu viajo para outro estado. Em um dia, eu trago um programa inteiro. Então, eu gravo rápido. E aí, eles ficaram bestos. Eu falei, nossa, quem é essa mulher aí, né? Nossa, a gente precisa dessa mulher aqui para ensinar para o pessoal, a televisão e tal. E aí, ele me levou para almoçar no último dia lá. E falou assim, e se você viesse trabalhar com a gente no programa diário? Eu falei... Tá louco, sou casada faz um tempão, vai terminar meu casamento. Sou casada há 41 anos, Flávia. Aí eu falei assim, não vai dar muito certo não, padre. Aí ele falou assim, mas e se eu fizer segunda, terça e quarta? A gente vai te buscar, te leva, você fica aqui no nosso hotel, que eles têm um hotel muito bacana lá, que é da igreja, né? E aí ele falou, e você faz um gravado, um ao vivo de segunda, na quarta também e já volta. Eu falei, sendo assim eu topo. Acho que meu marido não vai falar nada. E acertei. Então, eles nunca colocaram no ar os 14 programas, que era essa série, e eu comecei a fazer um programa lá feminino. E você quer saber? Eu fui muito feliz lá, eu gostava muito. Eu ia de segunda-feira cedo, eles vinham me buscar, eles me traziam, e a minha janela ficava assim, voltada para o santuário. Que legal. Eu sempre fui muito devota de Nossa Senhora. Aí eu olhava lá e falava, ai, Nossa Senhora, eu queria tanto um neto. Eu falei pra minha filha. E a minha filha, quer adota, eu não vou ter filho. Quer adota, eu não vou ter filho. Eu não quero ter filho, quer adota. E eu falava, Nossa Senhora, só podia dar um jeito. Eu queria um neto. E não é que, de repente, essa menina engravidou. Aí eu falei, conta a outra. Mãe, tô grávida. Eu falei, conta a outra. Não, é verdade. Eu falei, Nossa Senhora, 6 anos pedindo, deu certo. Mas foi uma fase muito gostosa, o programa era legal. E eu fiquei surpresa... Flávio Prado, com a força que tem aquela emissora. Não, é impressionante. Brasil inteiro. Impressionante. Eu fui para a Record quando eu estava em Gramado, fazendo Note a Note, que era um programa que dava 14 pontos de audiência. E eu fui quando eu estava... Aliás, eu adoro Gramado, já fui pela Rede TV também. E eu fui quando eu estava em Aparecida. Você não sabe o que foi, uma loucura. Eu, naquela cidade, eu não conseguia andar na cidade. Porque tem gente do norte, nordeste, de tudo quanto é canto. Eu falei, gente, o que é isso? Eu voltei e falei para os padres, vocês não sabem o que vocês têm nas mãos. Verdade. Que força que tem a TV Aparecida. Por que parou lá?
E é muito legal, é muito bem equipada, tem um auditório para 800 lugares. É uma das emissoras mais bem equipadas que eu já vi, com um pessoal muito legal de trabalhar. Acho que deu tempo, né? Não sei, acho que tudo tem como diz o Fábio Júnior, começo, meio e fim. Mas eu só não gostei que quando o padre lá terminou, primeiro eles vieram me buscar com carro importado e tal. Depois termina via Skype. Ah, não gostei. Via Skype. Você já foi demitida via Skype? Não, via Skype não. É como terminar o namoro por WhatsApp. Pelo amor de Deus, né? E por que Me olha na cara. Por que você voltou para TV, para Rede TV? O que aconteceu? Você já lá atrás estava pensando em parar. Aí você... Isso. Aí fui para Aparecida, fiquei 6 anos e me animei de novo. Isso. E aí, como é que... E a Rede TV? E aí eu estava feliz lá. E eu entrava fazendo... Eu lembro que uma apresentadora de São Paulo, não vou falar o nome, mas que foi trabalhar lá, falou, nossa, e você faz mesmo, né? Você... anda para lá e para cá. Eu falei, o que ela quis dizer com isso? Que porque eu estou em Aparecida eu vou fazer um trabalho menor do que eu sei fazer? Não. Eu sempre entrei nas emissoras como se eu estivesse na Globo, qualquer que fosse. Claro. Assim, a primeira do Brasil é a Globo, nem sei hoje em dia, mas é nessa daí, é essa daí, entendeu? O melhor time, não é não? É lógico. Tá vestindo a camisa. E aí, eu fui surpreendida mais uma vez, Flávio, porque aí acabou lá e eu falei, agora acho que já era, né? Como que eu vou voltar para uma emissora em São Paulo, que eu nem pensava em voltar, depois de 6 anos lá. Aí o Sidney Oliveira, que eu conheci na Gazeta, que tinha lançado a Ultrafarma, um dia chegou para mim e falou, Claudete, eu não tenho assim dinheiro e tal, mas eu precisava chamar público para minha farmácia. A Marcela tinha uns 6 anos, era pequenininha, né? Você não pode ir lá dar uma manhã de autógrafo? Eu falei, opa, vou lá para te ajudar, sim, vou. Fui. Levei minha filha, minha mãe, meu marido, ficou lá e chamei público, né? Foi muita gente para autógrafo, para conhecer a farmácia dele. Passou, eu continuei fazendo os merchans dele e tal, que lá no passado, no começo. Aí ele falou, você não quer ir para a Rede TV? Eu falei, não posso não, estou na lista negra. Porque eu trabalhei na Manchete, processei a Manchete, né? E eles continuaram, se bem que eu processei a Manchete, não foi a Rede TV, né? Mas aí tinha isso, né? Como já processou tal, que foi justo, eu trabalhei 10 meses sem salário, claro, é justo, né? Bom, e a emissora fechou, eu achei que era justo. Aí ele falou, não, eu falo com eles, imagina, eles vão entender, não sei o quê. Eu falei, mas por que, Sidney? Você não precisa patrocinar um programa para mim, por que você quer? Ele falou, olha isso daqui. Ele hoje tem um edifício muito bonito, onde é o escritório dele. Ele falou, você já viu a Ultrafarma, como está? Eu falei, cresceu, né, tal. Ele falou assim, eu devo tudo isso a você. Eu falei, não me deve nada, não, imagina. Ele falou, devo sim. Porque quem me ajudou no começo foi você. Porque quando eu te pedi para ir lá, você foi sem cachê, sem nada, passou a manhã inteira do teu domingo lá me ajudando. Então agora eu vou patrocinar esse programa para você. E é o patrocinador do meu programa desde então. Linda atitude dele. Linda atitude, uma atitude de gratidão que é tão raro hoje em dia, né? Verdade, a pessoa verdade. ser grata, a pessoa lembrar de agradecer quem ajudou. Linda atitude, linda realmente. E eu dou sorte pro Sidney. Desculpa, Tem isso também. Eu sou pet com ele, porque hoje ele está com mais de 500 farmácias. Graças Quando nós a Deus. começamos a Rede TV, eram 2, eu acho que ele começou, abriu 2. legal. Hoje tem mais de 500 em franquia, tudo. E ele é uma pessoa que merece, ele ajuda muita gente, muita gente. Eu sei de muitos artistas que ele ajudou, que ele estendeu a mão. E tô com uma notícia boa. Posso falar do meu programa? Por favor. Todos os dias, 10h25. Agora é coladinho com o Rony. Acabo do Rony, começa o meu. Logo, logo estreia Leão Lobo no nosso programa. Que maravilha! Parabéns. Quero trazer o Leão Lobo aqui também. E Isso. quero trazer o Sidney Oliveira também. Eu gostaria de conhecer um pouco da história dele. Traga, que Eu acho você que vai ser muito gostar. lindo. Além de tudo, ô Flávio, ele é uma pessoa muito católica, né? Tem vários filhos, tem muita história para te contar. Mas é uma pessoa de um coração, assim, enorme. Ele ajuda a gente conhecida, ele ajuda a gente que ele não conhece. Ele merece todo o crescimento. Deus dá as coisas para quem merece, né? A vida é assim. Um dia sempre vem. É claro. Você planta, você colhe em todos os sentidos. Claudete, deixa eu só te dar uma sugestão. Você que tem bom gosto, mora numa casa bem bacana. Quando você pensar em dar uma renovada, uma pintura bem bacana, pense na Lux Color. Lux Color é sinônimo de inovação e sinônimo de
tudo de mais moderno que você pode ter em termos de tintas. Pesquisa pesadamente no desenvolvimento de novos produtos para gerar ideias, criar soluções. Essa é a essência da LuxColor. Entre nas redes sociais da LuxColor, você vai ver coisas maravilhosas e você vai achar aquilo que você precisa, porque a LuxColor é a tinta da pintura inteligente. Eu uso e recomendo muito para você, tá? Claudete, para a gente encerrar, 2 perguntinhas que eu faço para todo mundo. Aquela menininha, 5, 6 anos, loirinha, olhinhos claros e tal. Se você encontrasse ela hoje, pudesse conversar com ela, como é que seria o diálogo? O que você acha que ela ia dizer para você? Eu iria dizer para ela, cara, você tinha razão. Era esse o meu caminho mesmo. E ela diria, não te falei, por isso que eu fui tão ousada. Ela teria orgulho de você? Ah, teria, com certeza teria, porque ela tá dentro de mim, eu mantenho ela viva. E se Deus descesse aqui agora e você pudesse fazer uma pergunta para ele, só uma e não tem réplica? Pergunta? Pergunta. Só pode fazer uma pergunta e não tem réplica. O que você perguntaria para Deus? Por que me magoaram tanto no momento que eu mais precisava de ajuda? Acho que você sabe a resposta. Sei. Talvez seja a mais perfeita e a mais complicada criação dele, né? É verdade. Assim que as coisas funcionam. Mas, de novo, aqui se planta, aqui se colhe. É verdade. A vida é desse jeito. É. Minha querida amiga, obrigado por estar com a gente. Obrigado, Muito obrigada. pela Eu que maravilhosa agradeço. pessoa que você sempre é. Obrigada. Eu tenho um enorme carinho por você sabe disso. Eu estava tenho- tão feliz que nessa entrevista eu não tinha chorado. E eu tenho muito respeito pelo seu trabalho, pela Obrigada, sua trajetória e tanta coisa bonita que você fez e ainda vai fazer. Obrigado. Eu que agradeço. Beijo Obrigado. para você, beijo para vocês. Valeu, gente. Termina aqui mais um Flávio Prado Entre Amigos. Valeu.